Vejo pessoas falando de escuta ativa. Mas será que você sabe escutar? Sou Silvia Vasconcelos e estou no Desculpa, eu estou vivendo o nosso podcast, videocast, que vem com temas fresquinhos, que me atravessam às vezes na minha terapia, às vezes na vida real, e trago aqui de contribuição para com que você reflita, pense e veja se faz sentido aí no teu contexto, no teu quadradinho. O que é a escuta? Tu pode me dizer, Silvia, eu parar de te olhar e escutar. Será? O que é escuta de fato para você, de verdade, num mundo tão histérico, num mundo tão gritante que a gente vive? Vejo algumas pessoas, né? E aí trazendo até título de contribuição, de exemplo. Teve uma vez que eu saí com uma amiga minha para almoçar. E nesse almoço com ela, eu estava conversando, ela estava hiper agitada, né? Falando rápido, acelerada. Eu fiquei olhando para ela e no momento que eu fui falar alguma coisa que ela me pediu opinião, ela completava as frases no final. Aí eu disse, amiga, para. Respira. Tu não tá me escutando. O que tá acontecendo? Silvia, mas você fez isso porque você é terapeuta, você fez isso porque você sabe ver o comportamento. Ok, gente, mas será que a gente não consegue observar detalhes do dia a dia? Porque a escuta, ela não está única e genuinamente só com o ouvido. A escuta, ela também está na tua forma de observar, no tom da tua fala, no jeito de olhar. E essas qualidades, e aí que eu digo que são riquíssimas, que só o tempo presente vai trazer, as pessoas estão perdendo cada vez mais. Então o ato de conversar, o ato de escutar, de respirar. Silvia, lá vem com esse teu papo de querer ser mais, hein? Lá vem tu com esse teu papo de... Gente, se a gente não souber lidar nesse mundo atual com tudo isso de informações e coisas que estão sendo postas, daqui a uns 10 anos, né? Se bem que está aumentando o índice dos últimas análises aí, o quantitativo de medicação. Mas daqui a uns 10 anos está todo mundo com abadá verde, camisa de força, né? Tá todo mundo com um remédio para chamar de seu. E o que será que a gente está fazendo com as nossas ações de escuta? Né? E quando eu trago a escuta, embora tu podes colocar num ato único e genuinamente simples, a escuta ela vai muito mais. Ela vai de uma escuta interna. Naquele momento, como exemplo que eu coloquei da minha amiga, porque a vontade era de eu gritar com ela, pô, amiga, para! Deixa eu terminar de concluir minha frase, deixa eu falar. Então, naquele momento, eu me senti atravessada. Mas, com a minha escuta interna, eu disse, Silvia, lembra que eu já falei em outros episódios para trás da conversa que você tem que ter na sua cabeça com você mesmo? Aí, naquele momento, Silvia, volta para trás. Como é que você pode falar isso? A vontade da realidade da cabeça era matar. Não, volta para trás. Como é que você pode colocar para ela, amiga, calma, respira, tu não tá deixando nem eu concluir a frase, volta. Então, num processo de reagir, você não tem a possibilidade de voltar para si e se escutar. Isso é bizarro porque poderíamos ter essa qualidade, somos humanos, mas cada vez mais a gente está se tornando robô, né? Cada vez mais a gente está se tornando instantâneo, sem a qualidade. E aí, quando eu falo a qualidade de atenção, de amorosidade com você, sabe? De respeito. Porque quando você está nesse processo só do fazer, cadê o respeito? Né? Então, cadê o momento do te escutar, do voltar para trás? Eu sei que a vida, ela te imprime uma força que você tem que ir para a ação. Mas você só vai para a ação mediante a vida quando você recua. Você se escuta. Quando você para e olha, peraí, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, hoje já aconteceu comigo, vou almoçar de uma maneira muito rápida, porque, sei lá, concentrou os pacientes do meu consultório, eu tenho 1 hora para comer no consultório, vou comer um lanche.
né? Então, eu sei que naquele dia, a minha qualidade de escuta comigo, pela forma rápida, não tá legal. Eu me percebi para trás fazendo isso. E aí volta. Então, como é que você pode ter uma qualidade de escuta para você disponibilizar para o outro? Aí eu comecei a formatar toda a minha vida mediante as questões dos horários para eu ter os respiros. A alimentação aonde fosse também de uma forma digna, bacana para eu parar, comer de uma forma legal, respeitar, me escutar, serenar a cabeça. Então, eu trago algumas estratégias quando eu me vejo que eu estou nesse modo automático, porque fatalmente, embora eu com essa toda vigilância, eu também caio. Então imagina quem não tem esse hábito de se escutar. Muitos relacionamentos acabam por falta de escuta. E quando eu falo de relacionamento, eu tô falando no geral, tá? Relacionamento de pai e filho, filho briga com o pai, com a mãe, porque não parou. O que ele tá falando? Qual é a demanda que ele tá reclamando? Né? Então, a esposa com o marido, o que ela tá falando? Né? Então, as pessoas evitam o escutar. Eu já fiz essa analogia, vou fazer de novo, que minha avózinha, que Deus já tem em bom lugar, fazia. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, é para te ouvir mais e falar menos. Então a gente está num mundo onde a gente fala para um caralho. E o que a gente está gritando? Que ansiedade é essa que reverbera, né, ao ponto de que você não olha para padrões dentro de você? E isso dá trabalho, é chato. Né? Então, eu procuro trazer de uma forma sempre atualizada. Então, se me atravessa o sentimento, porque no comportamento humano, você precisa dar nome ao sentimento. Então, quando você reage, você não dá nome ao sentimento. Então, se aquilo te atravessou, consulta você. Eu tô com raiva? Por que eu tô com raiva? Ah, tô com raiva. Deixa eu ver uma situação para te trazer de exemplo. Vou trazer a Labelle. Aconteceu um dado momento no show que eu já coloquei para trás, que eu tinha ido no show com ela, ela fez quando eu digo assim, uma tolice, né? E eu me vi naquela tolice dela. O que eu me vi na tolice dela? Ela ser o centro. Então era só ela. E naquele momento me veio a raiva. Só que na hora eu voltei para mim. Mas por que você tá com raiva, Silvia? Eu tô com raiva porque ela não tá sabendo dividir o tempo. Tá, mas tu vai falar isso para uma menina de 14 anos de idade, que ela talvez não tenha repertório emocional para entender isso? Não, mas é importante eu, no meu processo de escuta, saber o que me atravessou naquele momento, né? Então, isso traz uma qualidade nas relações, tal qual aquele exemplo que eu coloquei da minha amiga. Eu estava muito atravessada, porque ela não estava me escutando, ela completava todas as frases na qual eu estava colocando, então ela não estava ali comigo. É como se eu fosse mais um cheque na lista dela que ela tinha que almoçar, e eu não queria isso. Eu queria estar ali naquele momento, aproveitando, conversando, falando outras coisas de uma maneira leve. Vocês já observaram em outros vídeos para trás que eu trouxe que o meu lema de 2026 é leveza. E eu tenho me colocado cada vez mais imprimindo nisso. Porque é um desafio, né? Quando a gente pede algo, parece que vem ali, olha, a ferro e fogo te testando. Bora ver se ela vai ser realmente leve, bora ver. Então, eu percebo que no meu processo nesse ano, essa escuta, ela tá sendo muito bacana e interna, mediante ao que o outro me atravessa. E às vezes eu vejo, né, que eu tô putinha da vida, que eu tô com raiva, mas eu escolho as batalhas que eu quero enfrentar hoje. Sempre eu escolho? Não, eu também sou pobre mortal, faço cagada pra caramba, escolho errado. Tem uma menina dentro de mim também que deseja ser cuidada. E até isso, eu falei pra uma amiga minha, sabe qual é a minha maior dor? Ela tomou um susto. Aí ela disse assim, qual é a tua maior dor? Eu disse, a minha maior dor é ser escutada. Porque quando eu chego, né, em qualquer situação, as pessoas elas estão olhando para a psicóloga. Elas não estão olhando para a Silvia, a humana. Então é como se eu tivesse um GPT, né? E esse GPT vai me dar, Silvia, eu tô com problema, tá, Silvia, e aí eu
trago essa frase, que eu já trouxe em outros momentos, CNPJ segunda-feira no consultório, né? Então, CPF, não quero saber, não vou falar. Então, aí eu deixo a minha menina aparecer. Não vou ouvir, não quero saber. Porque se eu não tiver essa qualidade comigo, eu não vou criando também essa fronteira. E no ontem, eu não me escutava, tinha verdadeiros abusos nisso. E eu me deixava ser abusada, né? Eu me deixava ser atravessada. Então, o quanto desleal eu estava sendo comigo. Eu não estava sendo respeitosa, porque eu não estava me escutando, eu estava cagando para mim. Eu estava num processo do outro que eu teria que atender o que o outro estava falando ou o que o outro estava demandando. Pobre mortal. Então, isso é recente para mim, né? Então, eu ainda tô tateando esse terreno. E eu acho que o bacana da vida é quando a gente consegue olhar para a vida, né, com esses desafios. Eu vou trazer outro exemplo agora que me veio na cabeça. Teve a Ana Paula do BBB, eu assisti domingo uma reportagem dela. Infelizmente eu não assisti o BBB, mas a frase dela me pegou. Ela disse, a repórter perguntou para ela assim, o que você deseja na sua vida? Ela disse, desagradar. Eu desejo desagradar muito. Aí eu, caralho, puf, na minha cabeça, né? Digo, é isso, né? E ela perguntou para a repórter, você entendeu? Eu não tô querendo ser arrogante, mas você entendeu o que eu quis colocar? Ela disse, entendi. E aí ela completou. O ato de desagradar faz com que eu tenha movimentos aonde sejam de crescimento para mim, porque a possibilidade que eu estou expressando a minha opinião e o meu ponto de vista. E hoje a arte do desagradar está vindo com muita violência, né? Tá vindo muito gueto, muita histeria, muita raiva, ao ponto de que eu te anulo e eu não escuto o teu ponto de vista. A gente pode chegar em pontos diferentes, está tudo bem, mas é o teu ponto. Então, digamos que ali eu me senti vista nessa fala dela do desagradar e, claro, no meu cabeção, já fiz um monte de reflexão que já levei também para terapia, que vai ser temas aqui do nosso podcast também. Se você gostou desse vídeo, desse tema onde eu trouxe hoje da questão de se escutar, passa também, curte, dá o like, encaminha para uma amiga, para um amigo. Pensa também, você está se escutando ou você está só na manada? Desculpa, eu estou vivendo, é o nosso podcast, videocast, que sempre vem com temas fresquinhos. Dá uma olhada nos próximos episódios e diz pra gente o que você achou. Beijo, tchau, tchau.